E aí, beleza? Em 2015, os cientistas Jonas e Tim viajam para a Bolívia em missão do Departamento de Defesa, investigando um homem que teria 250 anos de idade. Isso poderia ser a chave para a cura de doenças terminais. Seguindo o guia local, a equipe chega a uma caverna misteriosa, onde o guia pede para esperarem do lado de fora, enquanto leva um balde de sangue para um homem dentro de uma gaiola. Ignorando os avisos, Tim se aproxima e a criatura o ataca. Guardas tentam parar com tiros, mas sem sucesso, e o agente Clark usa uma estaca encontrada no chão, matando o que eles chamavam o homem de vampiro. Tim é levado ao hospital em estado grave, no entanto, em pouco tempo se recupera instantaneamente, dizendo para o seu amigo que com isso mudarão o mundo, e na sequência começa a cuspir seus dentes. 3 anos depois, os agentes Brad e Phil vão a uma prisão estadual, oferecendo a um condenado à morte, Anthony, a chance de ser um paciente de um projeto governamental chamado Noé. Anthony fica na dúvida, mas era isso ou o corredor da morte, e Anthony aceita. Na instalação de Noé, Jonas lidera a equipe dos cientistas que estão lidando com o projeto. Seu objetivo é encontrar uma cura para a gripe aviária, pois naquele ano já estava matando quase 1 bilhão de pessoas. Mas Daniel desenvolve uma teoria e leva a equipe para a cela 4B, uma área de quarentena que contém Tim e outros sujeitos do teste recrutados do Corredor da Morte, e desde o incidente na Bolívia, Tim se tornou literalmente um vampiro, assim como outros sujeitos que receberam o mesmo vírus do seu sangue, e eles são imunes a qualquer doença existente, mas também são extremamente perigosos, e Daniel destaca que todos são fracassos. No entanto, uma adolescente teve progresso, seu nome era Shauna e era imune a qualquer doença existente sem mudanças físicas. Era o próximo passo para acharem a cura, mas a única chance real de conseguirem progredir de verdade era ir atrás de uma criança. Algo tenso de se pensar, mas era a única forma de conseguir concluir o projeto. Nicole, a chefe de campo do projeto, concorda pelo bem maior e pede a Clark que envie alguns agentes para encontrar um órfão. Enquanto isso, em Memphis, a jovem Amy Belafonte passa algum tempo sozinha lendo seu livro favorito. Quando ela volta para casa, encontra a polícia e supõe que sua mãe morreu de overdose. Como não tem parentes, Amy é colocada em um lar adotivo e 10 dias depois, Brad e Phil levam Anthony para a instalação de Noah. Clark lhe dá uma nova ordem e ir ao lar adotivo onde Amy está morando, porém não diz o porquê querem a garota. Assim que Amy conhece os agentes, desconfia das suas intenções, então na hora de ir pegar suas coisas, Amy escapa pela janela. Então os agentes entram no carro e perseguem Amy pela cidade, e eles encontram ela no parque, e quando a garota se defende com um chute, Phil responde acertando-a. Joga ela no banco de trás do carro para afastar as testemunhas, porém algumas quadras dali, Brad ameaça Phil se ele bater na garota novamente. Brad conforta Amy, verifica se ela está machucada ou não, mas ela está muito assustada com eles. De volta ao projeto e das celas, Lawrence diz a Jonas que ele e outros funcionários têm tido pesadelos muito realistas com Tim. No entanto, Jonas acha que é apenas o estresse do trabalho. Daniel e Clark estão inspecionando a detenta Shauna, e Clark não consegue deixar de sentir uma sensação arrepiante quando observa ela. Na hora da alimentação, em sua pia é servida sangue fresco, e depois de beber, Shauna fica em frente do vidro e mantém um contato visual com Clark. Nicole volta para o seu quarto e Clark está lá, e os dois têm um certo relacionamento. Só que no meio disso, Clark vê subitamente Shauna no lugar de Nicole. Shauna diz que Clark mentiu para ela e revela seu rosto de vampira para mordê-lo. Clark acorda do seu pesadelo e fica sem entender. E quanto a Amy, depois de Brad acalmar a garota e perceber que ela é apenas uma garota inocente, no caminho ela quer ir a um parque. Brad a leva e Phil lembra que a garota é apenas uma missão, mas Brad o ignora e se diverte com Amy como se fosse sua filha. De repente, Brad recebe uma ligação de sua ex-esposa, Layla, que está considerando se casar novamente para ter outro filho. Mas o peso da morte da filha ainda é muito grande e Brad desliga o telefone. Pensando na filha, Brad toma uma decisão e segue Phil no banheiro, onde ataca sorrateiramente e o deixa inconsciente. Eles roubam um carro diferente e fogem, e quando a notícia da fuga de Brad chega a Noé, Clark é enviado para encontrá-lo. Enquanto isso, Anthony é examinado por Tim, que a princípio parece humano, mas logo
começa a se transformar em sua forma de vampiro. Ele promete a Anthony que as coisas vão piorar, mas irá passar de ruim para incrível, e Anthony acorda do pesadelo. E parece que os vampiros conseguem entrar nos sonhos com muita facilidade. Já Brad para em um posto de gasolina e vê o seu rosto no noticiário. Ele então usa um orelhão para tentar avisar Layla sobre Clark, porém Clark já está na casa dela. Layla então finge que está recebendo uma ligação de um paciente e Brad entende e confessa seu amor antes de desligar. Layla diz a Clark que não ouviu falar de Brad e se o encontrar para lembrar que são amigos. Quando ele volta para o carro, Brad percebe que um xerife está próximo e decide se entregar, porque será mais seguro para Amy se ela não se tornar conhecida. Depois de se render, ele e Amy são levados para o departamento de polícia. No entanto, Brad se arrepende de sua escolha quando ouve os policiais que estão em contato com o departamento de defesa. Enquanto o xerife está distraído, Amy se aproxima do balcão, pega as chaves das algemas para libertar Brad, bem no momento que Clark e seus homens chegaram na delegacia. Então Brad pega a arma do xerife, os homens matam um policial e Brad revida e mata alguns e depois entra em confronto corpo a corpo com o outro. No caminho para fora, Clark está esperando e hesita em atirar em seu melhor amigo e Brad dispara no extintor de incêndio, forçando Clark a recuar. Brad então pega Amy e rouba um carro da polícia para escapar e Amy percebe que Brad se machucou e os agentes ainda estão o seguindo, mas Brad promete que ficará bem e é o início de uma fuga alucinante. Brad então atravessa um cruzamento em alta velocidade, causando um acidente que bloqueou o caminho para Clark. Mais tarde eles veem um ônibus escolar prestes a partir para uma excursão. Então Brad finge que ela é sua filha, que é nova estudante e esqueceu os documentos. Amy é autorizada a se juntar aos alunos no ônibus e no fundo abre a saída de emergência, deixando Brad entrar. Um dos alunos tira uma foto, mas Brad pega o telefone e Brad e Amy partem em um outro carro roubado mais tarde. Só que ele está perdendo muito sangue e acaba desmaiando. Amy usa o telefone de Brad para ligar para Layla, que guia Amy sobre como verificar os sinais vitais de Brad. Quando confirma que o sangramento parou, Amy acorda Brad e o entrega o telefone. Quando ele percebe o que está acontecendo, joga o telefone para longe, furioso, porque sabe que podem ser rastreados por aquela ligação. Já no Projeto Noé, Jonas dá a injeção com soro e um chip no pescoço para monitorar os sinais vitais e rastrear a localização de Anthony, que por sua vez pergunta se Jonas já imaginou em sua carreira estar fazendo isso, humanos como cobaia. Só que Jonas diz que nunca imaginou, porém ele está fazendo isso por sua esposa. Elizabeth foi diagnosticada com Alzheimer e ele começou a trabalhar nesse Projeto Noé, atrás de uma cura para ela. Já Amy e Brad estão chegando a uma casa antiga no meio da mata, onde Brad puxa um fio para disparar um alarme. Uma mulher chamada Lancey sai com uma arma, mas abaixa quando vê o seu velho amigo. Lancey aceita o pedido de Brad para dar abrigo a ele e a garotinha, e enquanto isso, Clark encontra o telefone quebrado na estrada e ordena aos seus homens que atirem em Brad quando o encontrarem. No Projeto Noé, Jonas e Nicole examinam os resultados dos testes de Anthony e a sua antiga lesão do futebol se curou mais rápido do que qualquer outro sujeito que testaram antes. Na casa, Brad ouve um alarme disparar, mas era apenas sua ex Layla, que conhece os lugares onde Brad se esconde. Durante o jantar, Lancey diz a Brad que conseguiu um barco e passaportes por meio de um contato, e assim ele poderia fugir para o Canadá. No entanto, ela destaca que o Projeto Noé nunca deixará-los em paz, sempre irá persegui-los, principalmente se saírem do país, porque ele sabe demais e provavelmente pegarão outra criança como cobaia. Lancey ofereceu divulgar a história enquanto Brad escapa com Amy, e Brad lhe dá os nomes de todos os detentos que ele levou da prisão estadual para o Projeto Noé. Layla e Brad acabam falando sobre sua filha por um momento, e os dois ainda demonstram muitos sentimentos um pelo outro e acabam se beijando. Já no laboratório, Anthony ouve uma música alta e vai investigar. Ele entra em um bar onde encontra Shawn
Shauna e Tim, que o alerta que ele não deve confiar em Jonas. Eles também dão a ele um copo de sangue, só que Anthony recusa. Mas mesmo assim, ele terá que pagar e Shauna coloca a mão em sua boca e arranca um dente, dizendo que o pagamento é ele. Quando Anthony tenta sair, Tim lhe dá uma mensagem para Jonas e depois Anthony acorda do pesadelo. Da próxima vez que Anthony vê Jonas, ele passa a mensagem de Tim ao seu sonho, que diz que você já mudou o mundo, agora tem que esperar para ver como. Ele não entende muito e isso deixa Jonas pensativo, ainda mais quando visita sua esposa no hospital e vê que o seu Alzheimer avançou ainda mais. Na cela 4B, Simons fica provocando Shauna e Lawrence tenta alertá-lo que é muito perigoso, mas Simons o empurra contra a gaiola e chuta seu crachá para dentro da cela. Lawrence, apavorado, não tem escolha a não ser pegá-lo, só que Shauna não ataca ele quando coloca a mão lá dentro. Então Simons acha que isso significa que é seguro e tenta provocar Shauna novamente, mas dessa vez ela o agarra através das barras e morde seu pescoço, o matando naquele momento. Enquanto isso, Clark encontra o contato de Lancey e força a confessar o que sabe. Os agentes então chegam à casa de Lancey pela manhã, então Brad e Lancey imediatamente abrem fogo. Apesar de serem bons de tiro, Lancey acaba sendo baleada no processo e Brad não tem outra escolha a não ser se render. No entanto, Layla tenta levar Amy embora pelos fundos, só que ela ouve Clark dizer que matará Brad em 3 segundos se não entregar a garota. Então, Amy decide sair e se render também, pois fez uma promessa de cuidar um do outro. E assim, os agentes levam Brad e Amy para o Projeto Noé. Já Clark lembra do tempo que conheceu Shauna e ele encontrou alguns homens agentes tentando aproveitar dela. Então, os agrediu e ameaçou e depois os mandou embora. Assim, ele acalmou Shauna e depois os dois conversaram e se tornaram até amigos. Clark também prometeu a ela que os testes não doeriam. Ao chegarem à instalação, Amy e Brad são separados e os cientistas percebem que Shauna é mais humana do que eles pensavam, pois ela só matou o faxineiro por vingança. Clark acha que isso é um problema de segurança e sugere que eles a matem, e isso é autorizado por Jonas. Já Nicole vai ver Amy, que está violenta e não deixa nem as enfermeiras encostarem nela. Nicole explica que ela pode ser a cura para milhares de pessoas e isso é extremamente importante. Então Amy concorda em ajudar, mas apenas se Brad ficar com ela. Clark traz Brad e o médico explica sobre o problema da pandemia e precisam muito achar a cura. Brad concorda em cooperar desde que seja a escolha de Amy, então Brad se junta à garota e descobre que já deram a ela o chip localizador. Nicole injeta o soro em Amy e Tim começa a sentir a presença nova de uma garota. Quando uma enfermeira vem verificar Amy mais tarde, Brad aproveita a oportunidade para roubar uma injeção do carrinho. E naquela tarde acorda e encontra Lawrence no quarto. O faxineiro tenta avisá-lo de que Tim virá atrás de Amy, mas os guardas o separam rapidamente. Brad aproveita a chance para roubar uma lanterna deles e também começa a ficar com dúvida de quem é esse tal de Tim. Amy usa uma folha de caderno para dar um oi a Anthony através de uma porta que estão separados e ele responde rapidamente. E assim começam a se tornar amigos e mais tarde à noite Brad ouve alguns ruídos e deixa o quarto percebendo que Lawrence está usando o elevador. Brad o segue e usa uma injeção roubada para fazê-lo dormir e quando chega à cela 4B, Brad abre a fechadura com o olho de Lawrence. Descobre o estado de todos os sujeitos de teste e se sentindo mal por trazê-los ali, mas nesse momento Jonas aparece. Explica a ele que é um efeito colateral do vírus, mas estão fazendo isso para salvar pessoas e Tim era o paciente zero e o único objetivo era sair daquela prisão. Brad volta para o seu quarto, só que tem um pesadelo com Tim dizendo para ele sair do seu caminho. Enquanto isso, Layla está fazendo algumas ligações para perguntar sobre os detentos desaparecidos, mas todas as prisões desligam na cara dela. Apenas uma pessoa da antiga prisão de Shauna confirma que ela não morreu e foi levada para algum experimento genético, e no dia seguinte ela encontra uma jornalista chamada Sierra e compartilha o que sabe sobre os detentos. Sierra promete investigar e no quarto do hotel ela compartilha com Lancey, que sobreviveu aos tiros, que irá passar essa história adiante. Layla recebe uma ligação de Sierra confirmando que há algo suspeito acontecendo e irá cobrir esta história. No Projeto Noé, Jonas percebe que Tim e Shauna
não estão se alimentando. Na verdade, o poder de Tim é tão grande que ele consegue entrar na mente de outros vampiros e desta vez está na de Shauna. Ele diz a ela para usar todo o seu poder para consertar o erro que fez, convencer Clark a não matá-la. Então ela começa a transmitir sua história diretamente na cabeça de Clark, que conta que alguns anos atrás Shauna estava ansiosa para deixar sua pequena cidade e sempre que saía com os amigos ela roubava dinheiro do bar para adicionar às suas economias escondidas. Mas em casa a situação dela era horrível porque seu padrasto continuava abusando dela e uma noite ele levou todo o seu dinheiro. Shauna confrontou o homem, mas sua mãe o defendeu das acusações, não só do roubo, mas também dela ter dito que ele abusou dela a vida toda. Sua mãe já sabia e culpava ela por provocar o padrasto, e arrasada e furiosa ao ouvir isso, Shauna pegou uma faca e matou sua mãe e na sequência seu padrasto. Tudo isso foi transmitido para a mente de Clark e eles ligaram a máquina de luz ultravioleta e ela começou a queimar. No entanto, a história da vida dela continuava se repetindo na cabeça de Clark, que o fez mudar de ideia e cancelar o procedimento. No dia seguinte, Anthony acorda depois de ter outro pesadelo e dessa vez envolvendo sua namorada morta. Amy fica sabendo disso e está preocupada com o que está acontecendo com ele, então Brad chama os médicos e pede um tempo livre fora do seu quarto pelo bem-estar da sua saúde mental. Nicole concorda desde que os guardas os acompanhem e Amy então tem a oportunidade de brincar do lado de fora. Brad agora tem uma visão melhor do que está acontecendo fora da instalação para fazer um plano para fugirem. Clark começa a ver Shauna dentro de sua mente o tempo todo agora e está agradecida pela ajuda, mas também o alerta de que seus soldados estão enlouquecendo. Clark recebe uma ligação dizendo que um dos seus homens está agindo estranho e Clark descobre que Paulsen viu a história de vida de um vampiro chamado Wilson, assim como Clark viu a de Shauna. E ele também acredita que na verdade são os humanos que são cobaias dos vampiros. Quando Jonas faz sua verificação diária em seu paciente, Anthony confessa que os pesadelos estão piorando e que o mestre dos vampiros pede para ele fazer uma escolha, mas ele não entende o que Tim quer com ele. Jonas diz a ele que ele é o paciente melhor que tiveram até então, pois não apresentou efeitos colaterais e nem se transformou em um vampiro, e os pesadelos podem surgir da culpa do que aconteceu com sua namorada. No entanto, assim que Jonas sai, Anthony pensa no seu primeiro encontro com Rachel. Ela o ensinou a ser um corretor de imóveis melhor e eles imediatamente se deram bem. Começaram um romance e a namorar, e os pensamentos de Anthony são interrompidos quando ele recebe um bilhete de Amy, mas antes que possa responder, ele cospe sangue, pois está perdendo os dentes. Já Lyle e sua amiga Lance se encontram com Sierra, que mostra a ela os relatórios que preparou sobre o caso. Explica que a denúncia será transmitida às 17 horas e que pessoas perigosas estão envolvidas, então elas precisam se manter escondidas. No entanto, quando chega às 17 horas, as mulheres ligam a televisão e em vez do relatório da denúncia, veem a notícia de que a repórter Sierra está morta. Layla tem certeza que ela foi assassinada por saber demais e ela e Lance decidem sair dali imediatamente, escondendo-se em uma igreja de um amigo de Lance para ficar por um tempo, mas quando Layla está rezando sozinha, um estranho a surpreende por trás e a leva sem ninguém perceber. Já no projeto Noé, Jonas descobre que as ondas cerebrais de Tim estão mais altas do que nunca, e quando uma das enfermeiras verificam Anthony, ele está no meio de um colapso, em convulsão e com febre alta. Ele é levado imediatamente aos médicos que decidem que precisam injetar uma nova fórmula nele. Enquanto isso, Amy pega emprestado os binóculos e descobre que há um atirador no telhado. Brad a puxa para baixo e o atirador é Paulsen, que abre fogo contra todo mundo, e claro que seus homens saem e trocam tiros com Paulsen. Brad e Amy se esgueiram pela floresta e assim que tiram a atenção do atirador, a dupla corre, e Amy já começa a revelar seus poderes. Nesse momento, Paulsen atira na subestação elétrica e deixa toda a instalação sem energia. E Clark recebem ordens a resolver isso rapidamente porque precisam das máquinas para salvar Anthony. Brad então oferece suas habilidades de negociação para falar com Paulsen. Enquanto isso, Anthony é colocado em uma banheira com gelo para lidar com uma febre extrema, mas ele não acorda e continua sonhando com Rachel, e Tim aparece zombando ele em seu sonho. E Jonas observa e chega à conclusão de que Tim está acelerando a mutação de Anthony. Amy também está preocupada com Anthony, só que Shauna aparece em sua mente para falar
falar com a garota, que ela passará por mudanças e mostra a Amy seu rosto real e explica que isso acontecerá com Anthony e ela também. No telhado, Brad conversa com Paulsen, que confessa que tirou um frasco de sangue de Tim e o escondeu, então eles não podem matá-lo. Brad diz que também quer desativar o Projeto Noé, mencionando os sonhos que viu a Cela 4B. Paulsen cede e explica que os vampiros podem controlar os humanos, mencionando o que Shauna fez com Clark. E agora que iria revelar mais, Paulsen é baleado por Clark, que diz que o frasco contrabandeado foi uma mentira e questiona a lealdade de Brad. Brad responde que blefou para Paulsen apenas para ele falar a verdade, e voltando a Anthony no sonho, ele vê Rachel com ferimentos no rosto. Acontece que ela era casada e o marido a espancava. Anthony era seu amante e ficou muito chateado com isso, mas ainda deixou ela passar a noite por questão de segurança na sua casa. No entanto, quando ele acordou, encontrou Rachel morta na piscina e Anthony foi acusado por isso e enviado para a prisão. Nesse momento, a energia volta e os médicos correm para salvar Anthony, mas é tarde demais. Tim aparece na sua mente e o provoca, dizendo que ele só foi preso por ser um homem negro e pobre, e Tim oferece a ele paz e justiça. E desesperado para sobreviver, Anthony cede e permite que a mutação assuma seu corpo, tornando-se um vampiro sedento que ataca as enfermeiras no quarto, e Jonas tenta ajudar, mas é afastado. Enquanto Nicole o arrasta para outra sala, Jonas tem sangue posteriormente de um vampiro em seu rosto e ficam extremamente preocupados. O diretor Gaudiero do Departamento de Defesa vai até o Projeto Noé devido aos problemas recentes. Brad percebe que as coisas irão piorar e decidem com Amy que deveriam escapar. Já Jonas pede a Nicole para colocá-lo na cela 4B até terem certeza que ele não está infectado. Nicole está preocupada com a crescente periculosidade do projeto e pede para encerrar e eliminar todos os envolvidos no projeto, exceto Amy, que tem se saído bem. No entanto, Gaudiero recusa porque o potencial para poderes telepáticos significa que isso poderia ser usado como arma poderosa e já pensa usar esse projeto no exército norte-americano. Nicole reclama já que não foi para isso que ela se inscreveu, mas Daniel está disposto a desenvolver um método para controlar os vampiros. Durante o almoço, Brad e Amy revisam um plano de fuga e Amy acidentalmente completa as frases de Brad. Ele percebe que Amy agora pode ler mentes e aconselha ela a manter isso em segredo. Durante uma reunião com Gaudiero, Amy lê a mente do secretário de defesa e o chama de vilão. Isso deixa Nicole orgulhosa e ela tira Amy de lá. Enquanto isso, Brad sonha com Anthony. Na verdade, ele entra na mente dele e revela que Gaudiero quer transformar Amy em uma arma. E Daniel tenta controlar um vampiro chamado Winston como parte do experimento. E na primeira tentativa, os resultados são excelentes, como se Daniel estivesse controlando o vampiro de verdade. E Tim entra na cela de Jonas e o provoca, compartilhando uma memória de um jantar com Elizabeth, onde a esposa dele beijou seu amigo por sentir-se sozinha no casamento. Nicole libera Brad para ajudar Amy e se encontram na câmara fria onde o sangue é guardado. No entanto, Shauna revela a Clark os planos de Nicole e os dois guardas aparecem na câmara e Brad tem que derrubá-los para não serem descobertos. Daniel tenta controlar Winston novamente, no entanto, era Daniel que estava sendo manipulado por Winston. Ele fingiu esse tempo todo e a máquina nunca funcionou. Ele fez Daniel o soltar e na sequência abrir a cela e assim matou o cientista na frente da cela de Jonas, que descobriu o perigo que os vampiros se tornaram. E assim que Tim entrou na sua mente, ele revela que sabia do beijo entre ele e Elizabeth. Ela mesmo contou a ele que cometeu um erro e eles trabalharam em seu relacionamento para seguir em frente, mas Tim claramente não superou e ainda estava furioso, ainda mais que Jonas revelou que Elizabeth sempre o amou e nunca gostou de Tim. Tim então sai da mente de Jonas e um guarda abre a cela. Ele então volta para o seu quarto e encontra Elizabeth esperando por ele, completamente curada, e há uma seringa do soro jogada ali. Foi Tim que manipulou um cientista para fazer isso com ela. Já Brad e Amy tentaram escapar pelos túneis de emergência, mas daí deram de cara com Winston, que atacou Brad. Quando o vampiro estava prestes a matá-lo, Amy deu um grito poderoso e empurrou Winston para longe e caiu desmaiada. Brad percebeu que ela é muito poderosa e agora precisava
proteger a garota. Quando ela acorda minutos depois, está presa em um elevador com Brad, que lembra ela para não contar a ninguém sobre seus poderes. Clark força a abertura do elevador para salvá-los e Nicole mostra a Galdir o corpo de Daniel para convencê-lo a encerrar o projeto. Mas ele ainda se recusa e Shauna entra na mente de Nicole, relembrando o tempo em que se conheceram e acabaram assistindo até filmes juntas com direito a pizza. Se tornaram amigas naquela época, especialmente quando compartilharam a experiência que tentaram desistir no passado e por isso tinham tatuagens iguais. Todos os agentes estão concentrados em rastrear o Winston, então Amy revela que tem poderes que pode ver a mente de Winston. Brad não quer que ela se envolva, mas Amy muda de ideia, apontando que quer impedir o Winston de machucar mais pessoas. No meio da estrada, um homem que transportava Layla para o carro. Quando vê um corpo, sai para verificar. Winston surge e ataca-o por trás. Então Layla se esconde na floresta e a equipe do Projeto Noé chega para verificar os corpos. Brad encontra a carteira de Layla no carro e confronta Clark por enviar agentes para sequestrar sua esposa. Amy tem uma visão de uma cabana com uma senhora e corre pela floresta para encontrá-la, e na cabana Winston se alimenta da idosa. Recebendo uma repreensão mental de Tim por ser imprudente, e Winston não segue o plano de Tim e é alertado que Amy não está do lado deles e ela deve ser morta para sobreviver. Enquanto Layla tenta ajudar a senhora ferida, ela se transforma em uma vampira. Ela parte para cima dela, mas é morta na sequência pelos agentes. Brad resgata sua esposa e Amy avisa sobre a localização de Winston. Eles seguem até um galpão onde Winston está e atiram nos vampiros transformados lá dentro. Amy atrai Winston para fora, mas ele segue a garota pela mata. Amy então entra em uma garagem e lá ela tenta se esconder, mas Winston a encontra. No entanto, ela se solta e Brad o mata a tiros sobre a luz do sol. Clark reconhece o acerto de Brad, promete ajudá-lo a escapar e Galdir aparece, faz Amy ir com ele e Brad e Layla na sequência são nocauteados. De volta à instalação, Jonas e Elizabeth ficam juntos, mas ela revela ter visto Tim em seus sonhos, deixando Jonas obrigado a explicar tudo, o que deixa ela muito chocada ao saber que pode se transformar em um vampiro. Em seguida, Jonas diz a Nicole que verificou as filmagens da vigilância. Descobriu que Lawrence, o faxineiro, quem injetou vírus em Elizabeth, pois Tim o estava controlando. Nicole viu as filmagens também do grito de Amy afastando Winston para longe e percebeu que ela era mais poderosa que Tim e poderiam usar o sangue de Amy para combater a infecção. Então, enquanto Nicole trabalha em uma cura, Shauna aparece em sua mente para chamá-la por suas promessas falsas e pela pessoa que ela matou com suas experiências. Já Jonas concorda que é a hora de se livrar de todos os vampiros e vai até as celas dos vampiros. Lá ele liga as luzes UV para queimar os vampiros, mas todos estão conectados de alguma forma. Isso começa a machucar Elizabeth e Amy também, então ele é obrigado a desligar, deixando Tim furioso e Shauna continua a atormentar Nicole nos sonhos. Momentos depois, Galdir e Nicole conversam com o ministro de defesa. Nicole ainda quer encerrar o projeto, mas Galdir destaca todos os poderes descobertos até agora. Então o ministro, achando que isso é uma vantagem, permite que continuem. Depois Galdir se encontra com um homem chamado Martinez, que teve a ideia original de usar os vampiros como armas. Galdir agradece sua orientação e Martinez o ajuda, fornecendo uma lista de funcionários do Projeto Noé, que precisam ser substituídos por pessoas confiáveis. Enquanto isso, Jonas verifica Elizabeth e quando usa uma lanterna em seu olho, ela quase se queima, confirmando que ela está se transformando também. E Brad agora sonha com memórias felizes de sua filha, mas ao acordar descobre que Layla e ele estão presos no porta-malas de um veículo em movimento. Imediatamente eles usam os fios internos do porta-mala para afrouxarem as amarras enquanto conversam sobre as memórias de sua filha, e acontece que Layla esqueceu de comprar os marcadores quando a garota precisava. Brad parou em uma loja de conveniência onde um assaltante entrou de repente e Brad tentou negociar com ele, mas sua filha entrou procurando seu pai e o assaltante atirou. Notando que seu amigo está desaparecido, Clark pede para Amy usar os seus poderes para localizar Brad, mas ela ainda não consegue ver tudo.
Clark promete encontrá-los e sai, e Amy encontra Anthony telepaticamente e ele mostra onde está o seu livro preferido e aproveita a oportunidade para pressionar Amy a falar sobre sua mãe. A garota chora ao revelar que se sente responsável pela morte dela porque tiveram uma discussão. Amy disse que odiava sua mãe e saiu de casa, o que levou ela a uma overdose de remédios para esquecer. Em seguida, Amy acorda em seu quarto quando Galdir a visita e ela pergunta por Brad. Galdir diz que Brad está morto, mas Amy não acredita e diz que Galdir não está no controle como pensa. Já Brad no carro finalmente para e os agentes o retiram. Ele finge ainda estar algemado, mas tem uma oportunidade. Ele luta contra os homens, empurrando um deles para baixo do abismo, e o outro ele enfrenta e com uma arma atira no agente. Depois de conseguir um rádio comunicador, Brad e Leah começam a se afastar. Brad finalmente faz uma confissão significativa que Clark havia lhe fornecido a identidade do assaltante, então Brad o encontrou e matou por vingança. Só que depois disso ele se sentiu um monstro e isso tem o deixado assim por anos e por isso nunca quis falar com Layla. No entanto, ela também se sente culpada e na verdade por ter esquecido de comprar as coisas que a garota precisava, e isso fez ela ir atrás do seu pai e acabou morrendo. Mas no momento que ele iria revelar, eles são encontrados pelo agente, mas quando estão prestes a ser mortos, Clark aparece e mata o homem primeiro. Clark jura que está do lado deles e agora os esconde em um porta-malas para levá-los de volta. No projeto Noé, Anthony visita Amy novamente para se desculpar por fazê-la chorar, mas insiste que ela precisa explorar o seu luto e aceitar que sua mãe não morreu por culpa dela, e também a lembra de não confiar em Tim. Elizabeth também está lutando porque Tim continua visitando em sua mente, enquanto Galdir começa a instalar medidas extras de segurança em todo o complexo. Nicole informa a Jonas que a cura ainda não está pronta e Tim pede a Elizabeth para que escolha logo. Elizabeth então escolhe seu marido, pedindo para ele desligar as máquinas, pois prefere morrer em paz antes de se transformar. Jonas faz abraçando sua esposa e em seu quarto Amy pratica o uso dos seus poderes e conjuga uma ilusão de uma casa e de sua mãe, que abraça e promete que ela não tem culpa de nada, e nesse momento Brad e Leah chegam, mas não consegue acordar Amy porque Tim agora está aparecendo em sua mente também. Enquanto Tim tenta convencer Amy a aceitar a mudança, seu corpo real é levado para a sala de emergência. Galdir proíbe Nicole de acompanhá-la e após outra breve reunião com Martinez, Galdir reúne a maioria da equipe e informa que o projeto Noé acabou. Então eles podem ir para casa depois de uma festa de despedida e Nicole e Clark concordam que precisam salvar Amy, mas as permissões de bloqueio foram alteradas e eles não têm mais acesso aos laboratórios. Amy consegue expulsar Tim de sua mente e acorda amarrada em uma cama no 4B, onde todos os vampiros estão, e enquanto isso Galdir é surpreendido por Brad, Clark, Nicole e Layla, e eles o fazem ativar o elevador para levá-los ao laboratório e Clark fica para trás para guardar a porta. No entanto, ele percebe em seu tablet que Lawrence não foi demitido, então pede aos seus homens que o encontrem. Ele começa a pensar em Shauna no momento em que pegou fugindo das instalações e ela estava assustada com os pesadelos sobre Tim. Então, para acalmá-la, Clark a levou em um restaurante e lá se conectaram sobre suas infâncias de pais ruins. Shauna pediu a ele para fugir com ela, no entanto, mais agentes chegaram para levar Shauna de volta, fazendo ela sentir que foi traída por Clark. Quanto ao grupo que chega ao 4B, desarmam os guardas ameaçando Galdir. E Layla e Nicole começam a trabalhar novamente na cura. Brad encontra Amy e tenta libertá-la, mas Annie se recusa porque acha que agora é perigosa demais. Depois que Tim envia outra mensagem provocando a sua mente, Amy acorda e cospe seus dentes. Clark verifica as câmeras de segurança e encontra Lawrence entrando no centro de comunicações, então ele corre atrás dele, encontrando o camarada desligando todas as comunicações. Ele ainda está sob o controle de Tim e diz que Shauna também está manipulando Clark. Então Clark pede para Galdir todos os novos códigos, mas ele não tem. Ele explica que o Departamento de Defesa enviou Martinez como conselheiro e é ele que tem os códigos. Então Clark vai procurá-lo e em busca da maioria dos quartos não encontra esse tal de Martinez, então pergunta
aponta ao guarda da porta da frente sobre ele. No entanto, o guarda jura que nunca ouviu falar de um tal de Martinez no prédio e Clark entende o problema. Volta para arrastar Galdir ao 4B, onde descobrem que Martinez foi um vampiro, aparecendo na mente de Galdir esse tempo todo o manipulando. Momentos depois, Layla injeta o soro novo em Amy, esperando que isso faça com que ela melhore ou retarde o processo. Clark se encontra com Brad e concordam em encher as celas dos vampiros com gás para derrubá-los. Em seguida, Clark dá a Brad o crachá de Lawrence e evacua as instalações. Shauna aparece na mente de Clark pedindo ajuda e Clark a beija, mas ele só importa com a verdadeira Shauna, não o monstro que ela é agora. Enquanto isso, Lawrence se liberta de suas amarras, se machucando e vai para o laboratório, onde encontra Nicole fazendo a cura e tranca ela para impedi-la de entregá-la, e depois Lawrence nocauteia Layla e encontra Galdir para roubar seu crachá. Tim se aproxima de Amy novamente, ele presenteia com uma bicicleta em seus sonhos e mostra a ela a entrada de um túnel. E quando ela atravessar, se tornará mais poderosa. No entanto, ela começa a andar e também ouve Brad falando com ela na vida real. E assim ela para e sai do colapso que estava. Ele conforta a garota com conselhos que também lembra de sua mãe, dando-lhe coragem o suficiente para virar e sair do túnel. Amy acorda de repente, mas todos os outros vampiros também acordam, e nesse momento Lawrence abre todas as gaiolas com o crachá de Galdir e Brad rapidamente pega Amy e Galdir para correr para fora do corredor, para fechar a porta antes que os vampiros os alcancem. No entanto, Amy se vira, revelando os olhos amarelos, mostrando que está se transformando em um vampiro. Amy então começa a ter memórias de Tim de volta à Bolívia, cercado por soldados dentro de um armazém. Tim sentiu febre por causa do vírus e estava sangrando na boca, e os locais já queriam que os guardas o matassem. Tim pensou que fosse uma boa ideia, mas Jonas prometeu ajudá-lo. Contratou um helicóptero para deixarem o país. Quando a visão termina, Amy controla a transformação e cancela os olhos amarelos, então foge com Brad e Galdir. Clark quer descer para ajudar, mas Lawrence bloqueou todas as entradas e Brad encontra Layla, mais um médico e 3 soldados amarrados. Então eles o libertam imediatamente, enquanto Brad conta a Clark e Jonas o que aconteceu. Jonas acha que perderam Amy e que deveriam usar os explosivos instalados no 4B para emergências, mas Clark se recusa porque quer dar uma chance a Brad primeiro. Enquanto o grupo tenta libertar Nicole, Amy tem outro encontro telepático com Tim, que fica furioso porque Amy não quer se juntar a ele e à família, mas Amy o afasta. Clark diz que tem um técnico tentando lentamente anular o sistema, mas Galdir também percebe que os vampiros pararam de bater na porta da cela. De repente, as luzes se apagam e Amy olha para cima para descobrir que os vampiros estão nos dutos de ar. O grupo então começa a correr e Nicole diz para salvarem a garota e depois explodirem o local com ela lá dentro. Mas enquanto correm pelo corredor, os vampiros pulam sobre eles para atacar, iniciando assim uma luta feroz cheia de tiros e mordidas. Anthony consegue morder Layla a tempo e Brad chega para salvá-la, então o grupo corre para fora do corredor para finalmente alcançar uma porta, que é selada atrás deles para separá-los dos monstros. O elevador então começa a funcionar novamente e Layla acha que deveria ficar, mas Brad a envia com o grupo enquanto ele fica para recuperar a cura. Os vampiros conseguiram derrubar a porta e ir pelo outro corredor para perseguir Brad. Ele encontra Lawrence no chão quase morto e o ignora. O grupo chega ao primeiro andar e Galdir quer atirar em Layla antes que ela se transforme em um vampiro, mas Clark o proíbe e Nicole consegue abrir as portas. Shauna entra e envia uma mensagem para a mente dela, perguntando por que ela tinha sido tão legal com ela quando ainda era humana. Nicole diz que queria uma amiga porque, ao contrário dos outros criminosos, ela era boa, e Shauna admite que não gosta completamente dos planos de Tim, porque ela tem que matar inocentes também. Nicole está prestes a fazer um acordo com Shauna, mas Brad aparece e atira nela, fazendo fugir, e depois de pegarem a cura, Brad e Nicole se escondem na cela de Tim e são cercados pelos vampiros. Amy ouve o ex-secretário que está ansioso para explodir o 4B, então ela usa seus poderes para ter uma conversa com Tim, que explica que se a bomba explodir, sua morte também matará Amy, pois estão conectados. Em seguida, Anthony aparece e diz a ela para explodir os vampiros, pois é a
coisa certa a se fazer pelo bem maior. Enquanto Clark luta contra Jonas e o secretário sobre o que fazer, Amy se aproxima do computador e ativa os explosivos para 2 minutos. As luzes se apagam no 4B e os vampiros fogem para se salvar, e um dos técnicos finalmente encontra uma saída alternativa. Clark instrui Brad a quebrar uma parede próxima para encontrar um painel oculto e Nicole dá a Brad a cura e diz a ele para sair sem ela, porque ela ficará para atrasar os vampiros que se aproximam com uma arma. Brad corre pelo túnel e Clark corre para fora para levantar a tampa do bueiro, permitindo assim que ele finalmente escape do nível inferior e exploda tudo. Brad leva imediatamente a cura para dentro e Jonas aplica em Layla para interromper instantaneamente a transformação. Clark e o secretário ainda percebem que Amy ainda está viva, e o que significa que Tim também está. Amy confirma que ouviu as mentes dos vampiros e Jonas olha pela janela para vê-los saindo na mesma linha do esgoto, depois de matar a equipe B de Clark. Clark então começa a fazer um plano para tentar deixar o local em segurança, e Jonas entrega o resto da cura a Brad e lembra ele para manter Amy segura, porque Tim a teme, e um dia ela será tão forte o suficiente para não lutar só contra ele, mas qualquer outro vampiro. Em seguida, os agentes saem e começam a atirar nos vampiros para mantê-los afastados, dando a Brad a chance de escapar com sua esposa e Amy. Uma batalha intensa começa e um por um os agentes são mortos, enquanto Clark é jogado contra uma árvore, ficando paralisado e ferido. Shauna o encontra e usa seus poderes para entrar em sua mente, e ali conversando, ela oferece transformá-lo em algo diferente, que não é vampiro, mas também não é humano. Então, enquanto o trio atravessa a floresta, Tim agarra Amy e a empurra contra uma árvore. No entanto, Amy convoca seus olhos amarelos para encontrá-lo em sua mente, onde ela compartilha o seu sangue com ele. Isso faz com que Tim perca o controle sobre ela, se tornando agora o servo de Amy, e assim, com medo, ele foge. Amy volta para Brad e Layla para que possam chegar à estrada juntos e finalmente conseguem escapar deste pesadelo. Lance está na instalação e mata qualquer agente que está prestes a se transformar, e encontra Jonas lá dentro. Está tentando desistir e Lance não permite. Aponta que ele pode encontrar redenção e ajudar as pessoas, e um mês depois, Layla, Brad e Amy estão vivendo como uma família em uma casa segura no meio do Oregon. Usando um rádio, eles acompanham as notícias e descobrem que os vampiros estão lentamente dominando as maiores cidades americanas, enquanto o governo tenta combatê-los com forças militares, mas sem sucesso. Durante uma viagem ao mercado para pegar suprimentos, Layla se pergunta por que ninguém veio buscar a cura ainda, e Brad tem dúvida se resta alguém para fazer isso. Quando chega a uma loja, Layla de repente vê um corpo cair de cima de um carro e percebe um vampiro nas proximidades. Ele a encara sem atacar e Brad atira no vampiro, e quando um vizinho sai, ele se pergunta por que os vampiros começaram a se mover durante o dia. Esse cara também tem um mapa de todos os pontos de onde os vampiros vêm, e Brad percebe que são as cidades natais de todos os detentos, exceto Nevada, de onde Shauna morava. Acontece que Clark e os agentes montaram uma área segura por lá, e sempre que os policiais são muito severos com as pessoas, Clark lembra a eles para dar uma chance. A polícia também capturou um criminoso perigoso e não deveriam ficar naquele abrigo, então Clark se voluntaria para levá-lo a uma prisão. No entanto, à noite, Clark deixa o criminoso no porta-malas do seu carro e o leva até Shauna para que ela se alimente. Assim, Nevada é um lugar seguro porque as pessoas ruins Shauna mata, mantendo sua fome longe dos inocentes. Enquanto isso, Jonas e Lance vão ao ponto avançado da Federação Mundial de Saúde, tentando convencer o chefe a enviar alguém para buscar a cura. O líder explica que eles têm poucos recursos e é muito perigoso viajar, mas aponta que tem um corpo de um vampiro no porão. Então pede a Jonas que tente replicar a cura com aquele sangue. E o chefe então pede a Jonas que fale com líderes mundiais para dizer que ele está quase terminando uma vacina, mas descobre que o Centro de Controle de Doenças do país desapareceu. Portanto, mesmo que ele termine a vacina, eles não sabem como distribuí-la. Jonas percebe que outros países em breve jogarão bombas nos Estados Unidos para impedir a infecção saia para o mundo, e algum tempo depois, Layla diz a Brad que acha que ninguém está vivo. Ainda quer se juntar aos Médicos Sem Fronteiras, e como o vampiro não atacou ela aquele dia, acredita que pode ter algo no seu sangue que ajudará. Brad não gosta da ideia, mas deixa ela ir, e
depois Brad começa a ensinar Amy a se defender e também a usar um arco e flecha. Já Clark traz um criminoso para Shauna, só que ela diz que será a última vez, pois o acordo entre eles acabou porque ela salvou toda a cidade e também ele, o tornando um humano imortal que não precisa de sangue. Só que ele a trata como um lixo e nunca agradeceu por isso. Shauna está cansada de viver escondida e sente que está apenas em outra cela. Horas depois, um grupo de vampiros chega a Nevada para atacar o abrigo. Clark vai procurar Shauna porque acha que ela é a causa. Shauna explica que foi Martinez e não ela que transformou aquelas pessoas e por um breve momento eles acabam se envolvendo. Já Amy tem um susto ao entrar em contato com Tim, que pergunta quantas pessoas ele matou. Tim diz que milhares e Amy diz que nunca poderia matar alguém e rindo, Tim sabe que ela não come com Brad e finge estar se alimentando e testa essa teoria, trazendo o vizinho Bob com um corte no pescoço. Amy o manda embora e mais tarde Tim está parado do lado de fora a observando. Na manhã seguinte, os vizinhos vêm à casa perguntar a Brad se ele viu Bob. Amy diz que ele está do lado de fora e quando o grupo abre a porta, encontra Bob com uma ferida profunda no pescoço. Bob não quer se tornar um monstro e pede para Brad encerrar as coisas, mas é tarde. Bob se transforma e o ataca. Dentro da casa, Amy ouve os tiros e depois Brad entra mostrando que foi mordido. Os vizinhos querem matá-lo e Brad também quer antes de se transformar, mas Amy recusa. Sua fúria a faz se transformar em um vampiro e matar os vizinhos sem remorso e dá a Brad a última injeção da cura e agora ela precisa fugir. A última coisa que ela faz é deixar uma nota de desculpas com seu livro favorito para Brad e assim Amy corre pela floresta. Ela vê os aviões chegarem para bombardear todas as principais cidades americanas e torce para que Brad ainda esteja vivo. 97 anos depois, os Estados Unidos são um deserto absoluto e ainda há vampiros se alimentando de animais. Amy está por perto e não envelheceu nada. Enquanto viaja, ela usa seu arco e flecha para matar vampiros. E o seu objetivo é ir para o último forte que ainda existem pessoas por lá e tem esperança de achar Brad, que sabe que não morreu. Terminando assim os 10 episódios de The Passage, série de terror e drama de 2015. Eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!